Boa noite a todos. Vamos iniciar a sessão ordinária rezando a oração do Pai Nosso, pedindo a Deus que nos abençoe. Abro esta sessão ordinária, a qual, por medidas de segurança, está com suspensão temporária da participação do público externo. Porém, as sessões continuam sendo transmitidas normalmente pelo site junto ao site do Poder Legislativo Municipal, sendo imprescindível, nesse momento, evitar a aglomeração de pessoas agindo com responsabilidade, assim como seguindo as orientações dos órgãos de saúde. Peço a todos os presentes que desliguem seus aparelhos celulares. Declarando aberta esta sessão, peço ao secretário que realize a ata da última sessão ordinária. Ata da 26ª sessão ordinária do primeiro período legislativo do ano de 2020, da legislatura 2017 a 2020, da Câmara Municipal de Cruz Machado, realizada no dia 31 de agosto de 2020. Ata da reunião ordinária realizada aos 31 dias do mês de agosto, correspondente à 26ª sessão ordinária de 2020, na sala das sessões da Câmara Municipal, Avenida Presidente de Getúlio Vargas, nesta cidade de Cruz Machado, comarca da União da Vitória, Estado do Paraná. Conforme o disposto na Resolução 02/2019, publicada em 18 de dezembro de 2019, a gravação em áudio e vídeo desta sessão encontra-se em meio digital e no site deste Poder Legislativo. Sob a presidência do vereador Ezequiel Jungues de Camargo, secretário Matheus Olucheski. Às 19 horas, verificou-se a presença de todos os senhores vereadores. O senhor presidente declarou aberta a sessão ordinária e solicitou ao primeiro secretário que efetuasse a leitura da ata da última sessão ordinária, a qual foi aprovada por unanimidade. Quanto aos documentos do expediente, primeiramente efetuou-se a leitura das respostas do Executivo, ofício 64/2020, ao requerimento número 6 de 2020, e a indicação do número 7 de 2020, já na ordem do dia, iniciou com o projeto de lei sobre o número 1794/2020, de autoria do Executivo Municipal, cujo súmula dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e das outras providências. Em segunda discussão, efetuou-se a leitura e parecer jurídico, expedido pela assessoria do Legislativo. Na sequência, o presidente abriu a palavra aos nobres e diz, porém, sem manifestação. Este seguiu para a análise das comissões permanentes e para a emissão do parecer. Projeto de Lei 026/2020, de autoria da mesa diretiva do Poder Legislativo de Cruz Machado, o qual fixa o subsídio de vereadores e presidente do Legislativo do município de Cruz Machado, do Estado do Paraná, para a próxima legislatura 2021 a 2024, e da outras providências. Em terceira discussão, houve a leitura dos pareceres emitidos pelas comissões permanentes da Legislação e Orçamento, bem como da emenda apresentada pelo vereador Lauro Marão. Posto em discussão, os vereadores Lauro Marão e Edson Luiz Beire manifestaram-se em tribuna. Na sequência, o senhor presidente colocou em votação, primeiramente, a emenda, o qual obteve 7 votos contrários, sendo eles dos vereadores Josni Lopes, Luiz da Maia, Luiz Carlos Matzenbach, Márcio José Kwasniewski, Matheus Olucheski, Osni Jandir Newman e Zeno Kajuk. E 3 votos favoráveis, sendo eles dos vereadores Edson Luiz Beure, Ezequiel Ortiz dos Santos e Lauro Marão. Portanto, a emenda apresentada ao projeto de lei 026/2020 foi reprovada. Logo após, o presidente colocou em votação a redação do projeto
de Lei 26/2020, a qual recebeu 7 votos favoráveis, sendo eles os vereadores Jusni Lopes, Luiz da Maia, Luiz Carlos Matzenbach, Márcio José Kwasniewski, Matheus Lucheski, Osni Jandir Newman e Zeno Kajuk, e 3 votos contrários, sendo eles dos vereadores Edson Luiz Beire, Ezequiel Ortiz dos Santos e Lauro Marão. Portanto, o projeto foi aprovado. Projeto de Lei 027/2020, de autoria da mesa diretiva do Poder Legislativo de Cruz Machado, o qual fixa o subsídio do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais do município de Cruz Machado, Estado do Paraná, para o período 2021 a 2024, e da outras providências. Em terceira discussão, houve a leitura de pareceres emitidos pelas comissões permanentes de legislação e do orçamento, bem como da emenda apresentada pelo vereador Lauro Marão. Posto em discussão apenas o vereador e presidente da sessão, o vereador Ezequiel Júnior de Camargo, manifestou-se. Na sequência, o senhor presidente colocou em votação, primeiramente, a emenda, ao qual obteve 7 votos contrários, sendo eles dos vereadores Jusni Lopes, Luiz da Maia, Luiz Carlos Matzenbach, Márcio José Kwasniewski, Matheus Lucheski, Osni Jandir Nima e Zeno Kajuk, e 3 votos favoráveis, sendo eles dos vereadores Edson Luiz Beire, Ezequiel Ortiz dos Santos e Lauro Marão. Portanto, a emenda apresentada ao projeto de lei 027/2020 foi reprovada. Logo após, o presidente colocou em votação a redação do projeto de lei 027/2020, o qual recebeu 7 votos favoráveis, sendo eles dos vereadores Jusni Lopes, Luiz da Maia, Luiz Carlos Matzenbach, Márcio José Kwasniewski, Matheus Lucheski, Osni Jandir Newman, Zeno Kajuk, e 3 contrários, sendo eles dos vereadores Edson Luiz Beire, Ezequiel Ortiz dos Santos e Lauro Marão. Portanto, o projeto foi aprovado. Dando continuidade, o presidente comunicou a todos que, em virtude dos prazos definidos para o próximo pleito eleitoral, este Poder Legislativo Municipal estará tomando medidas em seu site oficial, bem como a transmissão das sessões, a fim de respeitar e atender o que dispõe a Justiça Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral. Dessa forma, até que se cessem os prazos, a palavra livre dos nobres pares, não disponibilizada, e como nada mais havia a tratar, o presidente declarou encerrada a sessão e determinou que fosse lavrada a presente ata, que depois de lida e achada conforme vai assinada pelo senhor presidente, por mim, secretário e demais membros da mesa diretiva, e por todos os senhores vereadores presentes. Não tendo chegado à mesa nenhum pedido de impugnação ou ratificação da ata, considera-se a mesma aprovada. Não constando mais documentos no expediente, passamos para a ordem do dia, iniciando com o projeto de lei 1794/2020. Peço ao secretário que faça a leitura dos pareceres emitidos pelas comissões competentes. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer ao projeto de lei 1794/2020. Súmula. Dispõe sobre a abertura de crédito especial e contém outras providências. Primeiro relatório. De autoria do Executivo Municipal, o projeto epígrafe dispõe sobre a abertura de crédito especial junto ao orçamento vigente no valor de R$60 mil, destinados à Secretaria Municipal de Saúde. Dotação, equipamentos, material permanente nos termos do artigo 1º do projeto, segundo a análise do parecer do relator. Em análise, o projeto verifica que está em conformidade com as normas estabelecidas no artigo 167 da Constituição Federal de 1988 e pela Lei Federal 4.320 de 64. Qual estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos públicos. Observando ainda que foi eleito o expediente legislativo correto, bem como
competência para a iniciativa da lei. Por fim, a propositura atende aos requisitos de constitucionalidade e juridicidade. Opina pela sua aprovação. Este é o parecer. Terceiro, parecer da comissão. Entende a Comissão de Legislação, após a apreciação da matéria embasada na manifestação do senhor relator, bem como da assessoria jurídica desta Casa de Leis, que a presente propositura é legal, não possui vícios de forma iniciativa, estando, portanto, apta a tramitar regularmente, permanece perante esta Casa de Leis. Deste modo, podendo o plenário soberanamente deliberar sobre o mérito. Sala das Sessões, 11 de setembro de 2020, Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Josinei Lopes, presidente, Matheus Olchester, relator, Márcio José Kochinski, membro. Parecer da Comissão Orçamento, Finanças e Fiscalização. Parecer ao projeto de lei 1794/2020. Suma. Dispõe sobre a abertura de crédito especial e contém outras providências. Relatório. Chegou a essa comissão, através de encaminhamento realizado pelo presidente da Casa de Leis, o projeto de lei de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, recebido neste Poder Legislativo, o qual requer autorização para a abertura de crédito especial no valor de R$60 mil, destinados à Secretaria de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, na dotação de equipamentos e material permanente, e destinam-se complementar contrapartida, referente aos recursos transferidos pelo Estado do Paraná, referente à atenção primária, transporte sanitário, o qual tem por objetivo a aquisição de 5 veículos, sendo necessária a complementação, tendo em vista aumento constante nos preços. Segundo, análise do parecer do relator. Pois bem, quanto aos aspectos a serem observados por este relator, a propositura veio devidamente acompanhado com parecer emitido pelo contador da municipalidade, sob o número 297/2020, justificando o suporte ao crédito a ser aberto. Dessa forma, observando o exposto ao parecer contábil, anexo à propositura e respeitadas as nossas leis orçamentárias, considero o projeto legal tecnicamente correto e no mérito o acolho. Voto pela sua aprovação. Este é o parecer. Parecer da comissão. Respeitados os aspectos de ordem orçamentária e financeira, resolve esta Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização acolher os termos do relator em sua unanimidade. Votar pela aprovação do projeto de lei. Sala das Comissões, 11 de setembro de 2020, Comissão Orçamento, Finanças e Fiscalização. Lauro Marão, presidente, Luiz Carlos Massimbaga, relator, e Ezequiel X Santos, membro. O projeto está em discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. O projeto está em votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação da propositura se mantenham sentados. E os edis que forem contrários à aprovação da propositura, por favor, levantem-se. O resultado: o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 1795 de 2020, de autoria do Executivo Municipal. Peço ao secretário que realize a leitura. Projeto de Lei 1795/2020, data 21 de agosto de 2020. Súmula. Estima a receita e fixa a despesa do município de Cruz Machado para o exercício de 2021. Seção 1. Das disposições gerais. Artigo 1º. Esta lei
lei estima a receita fixa e despesa do município de Cruz Machado para o exercício financeiro 2021, nos termos do artigo 165, inciso 5º da Constituição Federal e com base no disposto da Lei número 1716, 17 de julho de 2020, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro 2021, compreendendo o orçamento fiscal referente aos poderes do município, incluídos os órgãos e seus fundos, entidades, administração pública municipal. Seção 2. Da estimativa da receita. Artigo 2º. A receita orçamentária total estimada no orçamento fiscal de 59 milhões de reais, na forma da legislação em vigor das especificações constantes nos anexos integrantes desta lei, com o seguinte desdobramento. Receitas correntes. Receitas correntes 59 milhões. Impostos, taxas, contribuição de melhoria, R$3.722. Contribuições, R$200.000. Receita patrimonial, R$116.900. R$116.900. Receita de serviços, R$32.000. Transferências correntes, R$5.000. Outras transferências correntes, R$54.864.100. Outras receitas correntes, R$57.000. Total geral, R$59 milhões. Seção 3. Da fixação da despesa. Artigo 3º. A despesa total fixada no orçamento fiscal é de R$63.100.000, conforme anexos integrados nesta lei, sendo assim atribuídas despesas por órgão, classificação institucional, poder legislativo, R$1.970.000, poder executivo, R$50.030.000, Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Finanças, Fazenda e Planejamento, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Rurais, Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Esportes. Total da administração direta, R$57.030.000. Despesas por função. 1. Legislativa, R$1.970.000. Administração, R$4.867.900. Defesa Nacional, R$80.000. Segurança Pública, R$80.000. Assistente Social, R$1.916.800. Saúde, R$16.704.000. Educação, R$16.765.000. Cultura, R$294.800. Urbanismo, R$1.435.000. Saneamento, R$330.000. Gestão ambiental, R$30.000. Agricultura, R$1.176.000. Energia, R$475.000. Transporte, R$6.611.500. Desporto e lazer, R$453.000. Encargos especiais, R$4.856.000. Reserva de contingência,
955 mil reais. Total, 59 milhões de reais. Despesas por categoria econômica e natureza. Poder Legislativo. Despesas correntes. Pessoal e encargos sociais. Despesas correntes, 1.810.000 reais. Pessoal e encargos sociais, 1.430.000 reais. Outras despesas correntes, 380.000 reais. Despesas de capital, 160.000 reais. Investimentos, 160.000 reais. Poder Legislativo, 1.970.000 reais. Poder Executivo, despesas correntes, 54.127.800 reais. Pessoal e encargos sociais, 30.978.000 reais. Juros e encargos da dívida, 115.000 reais. Outras despesas correntes, 23.034.800 reais. Despesa de capital, 2.277.200 reais. Investimentos, 1.687.200 reais. Amortização da dívida, 590.000 reais. Reserva de contingência, 625.000 reais. Reserva de contingência, 625.000 reais. Total do Poder Executivo, 57.030.000 reais. Total da administração direta, 59 milhões de reais. Seção 4. Da autorização para abertura de créditos adicionais suplementares. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, observados os limites e as condições estabelecidas neste artigo. Primeiro, remanejar as dotações e despesas previstas para atender despesas com o pessoal e encargos sociais, pagamento da dívida pública com sentenças judiciais, PASEP, na mesma fonte de recurso do próprio órgão orçamentário de um para o outro. Nos termos previstos no inciso 3º do artigo 43, Lei Federal 4.320, de 17 de março de 64. Segundo, remanejar as dotações nas respectivas categorias econômicas, exceto as despesas previstas na caput anterior, quando envolver recursos da mesma fonte de recurso, na própria unidade orçamentária, nos termos previstos no inciso 3º, primeiro do artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 64. Terceiro, abrir créditos suplementares com recursos do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, de acordo com os saldos. Verificados em cada fonte de recursos nos termos previstos no inciso 1º do artigo 43, Lei Federal 4.320, de 64. Quarto, abrir créditos adicionais suplementares com recurso de excesso de arrecadação, verificado na respectiva fonte de recursos, sobre o valor original nesta lei e nos termos previstos no inciso 2º, 1º do artigo 43, Lei Federal 4.320, de 64. Quinto, abrir créditos adicionais suplementares com recursos do excesso de arrecadação, por tendência de termos nos termos previstos no inciso 2º do artigo 43 da Lei Federal 4.320, 64. Sexto, utilizar reserva de contingência como recurso de abertura de créditos adicionais. Artigo 5º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 12% total da despesa autorizada, na mesma fonte de recurso, no próprio órgão orçamentário, ou de um para outro, respeitadas as demais prescrições
constitucionais, nos termos previstos do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64. Parágrafo único. Exclui-se deste limite as autorizações contidas no artigo 4º e 6º da Lei e de créditos adicionais suplementares decorrentes de leis municipais específicas aprovadas no exercício. Artigo 6º. Através da edição do artigo próprio, fica o Poder Legislativo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 12% da despesa autorizada do seu orçamento, observado cada fonte de recurso. Parágrafo único. O Poder Legislativo enviará ao Poder Executivo cópia do ato a que se refere, do caput deste artigo, no prazo máximo de 15 dias, para que se proceda as devidas anotações em seus registros orçamentários contábeis. Seção 5ª das disposições gerais. Artigo 7º. Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com o Governo Federal e Estadual diretamente ou através de seus órgãos de administração direta. O artigo 8. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com entidades nas áreas de assistência social, saúde, educação e outras que desenvolvem ações de interesse no município. Artigo 9º. Os créditos adicionais especiais extraordinários autorizados no exercício financeiro 2020, reabertos nos limites de seus saldos, segundo disposto no artigo 167 da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, obedecerão à condição constante nesta lei. Parágrafo único. Para a reabertura dos créditos adicionais de que trata o caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a proceder à adequação e codificação de elementos de despesas com respectivas fontes de receita, conforme estabelece o plano de contas da receita e da despesa. Artigo 10º. Acompanharão a presente lei os anexos exigidos pela legislação vigente. Artigo 11º. Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2021, revogando-se as disposições em contrário. Edifício da Prefeitura Municipal de Cruz Machado, 21 de agosto de 2020. Euclides Paz, Prefeito Municipal. Parecer Jurídico 438/2020. Relatório. Foi encaminhado a este Departamento Jurídico o projeto de lei sobre o número 1795/2020, da autoria do Executivo Municipal de Cruz Machado, Paraná, o qual estima a receita fixa despesa do município de Cruz Machado para o exercício financeiro 2021, compreendendo o orçamento fiscal referente aos poderes do município, incluídos os órgãos, seus fundos, entidades e administração pública. A receita total está estimada no montante de 59 milhões de reais. O relatório passa a opinar. Análise. Ressalta-se inicialmente que este parecer meramente opinativo, não vinculando-se como mérito. Ademais, a análise feita neste parecer restringe-se à verificação dos requisitos formais e jurídicos, obstendo-se na análise dos aspectos técnicos, econômicos e discricionários. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é um instrumento que estima a despesa, a receita do próximo ano, no presente caso para o ano de 2021. A Constituição Federal, no seu artigo 165, inciso 2º, regulamenta os orçamentos, dispõe que, quando a iniciativa da propositura, a Constituição Federal, em seu artigo 30, primeiro disciplina competência legislativa municipal, restringindo as peculiaridades e necessidade e insista a localidade. Desta forma, o projeto em comento
versa sobre a matéria de competência do município em face interesse local, tratando-se de proposição, iniciativa e privativa do chefe do Poder Executivo Municipal, conforme dispõe a Lei Orgânica em seu artigo 77, inciso 10º. Diante disso, não há vícios quanto à iniciativa e quanto ao mérito do presente projeto de lei, cabe ao prefeito gerenciar o orçamento anual. Terceiro, conclusão. Ante o exposto, após examinar todos os pontos do presente projeto, não há obras à aprovação do mesmo. Concluindo que, no ponto de vista jurídico, até o presente momento, a propositura é legal. Está apta para tramitar regularmente perante a Câmara Municipal. É o parecer, salvo o melhor juízo. Cruz Machado, 27 de agosto de 2020, Suzana Leia Conel, Procuradora do Municipal. Informo a todos que, devido à grande quantidade de anexos, os mesmos se encontram para análise e consulta junto ao site oficial deste Poder Legislativo. No ícone Projetos. Continuado, o projeto está em primeira discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. Repasso o projeto de lei para análise da assessoria jurídica e para as comissões competentes desta Casa de Leis, para análise e emissão de parecer. Projeto de lei 1796/2020, de autoria do Executivo Municipal. Peço ao secretário que realize a leitura. Projeto de Lei 1796 de 2020, data 21 de agosto de 2020, súmula. Projeto de Lei de revisão anual altera a Lei 1611 de 2017 e de 20 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021. Artigo 1º. Em conformidade com o disposto junto com a caput do artigo 4º da Lei Municipal 1611 de 2017, fica autorizada a revisão anual no Plano Plurianual com substituição dos anexos. 1. Orientação estratégica do governo. 2. Programa de governo. 3. Programas de governo por órgão responsável e ações pelos anexos revisados e apensados no presente lei. Artigo 2º. A revisão anual que trata da lei fora efetuada em conformidade com o artigo com o que dispõe o caput, parágrafo e incisos 4º da Lei Municipal 1611/2017. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogados em disposições em contrário. Edifício da Prefeitura Municipal de Cruz Machado, 21 de agosto de 2020, Euclides Paz, Prefeito Municipal. Parecer Jurídico 437/2020. Relatório. Foi encaminhado a este Departamento Jurídico o projeto de lei número 1796/2020, de autoria do Executivo Municipal de Cruz Machado, Paraná, o qual dispõe sobre a revisão anual, alterando a Lei 1611/2017, a qual trata sobre o Plano Plurianual para o período 2018-2021. O relatório passa a opinar. Segundo a análise, ressalta-se inicialmente que este parecer é meramente opinativo, não vinculando-se com o mérito, ademais, a análise feita neste parecer, restringindo-se a verificação dos requisitos formais jurídicos, abstendo-se da análise dos aspectos técnicos, econômicos e discricionários. O plano plurianual é
modalidade de planejamento criado para promover equilíbrio financeiro e desenvolvimento econômico, e a sua revisão se faz necessária para seu aperfeiçoamento. Quanto à iniciativa da propositura constitucional federal, no seu artigo 30, inciso 1º, disciplina competência legislativa municipal, restringindo a peculiaridades, necessidade incitas e a localidade. Artigo 30. Compete aos municípios legislar sobre assunto de interesse local. Diante disso, não há vícios quanto à iniciativa, quanto ao mérito do presente projeto de lei. Cabe ao prefeito gerenciar conforme o artigo 4º da Lei Municipal 1611 de 2017. Terceiro, conclusão. Ante o exposto, após examinados os pontos do presente projeto, não há óbice à aprovação do mesmo, concluindo-se que, no ponto de vista jurídico, até o presente momento a propositura é legal e está apta para tramitar regularmente perante a Câmara Municipal. É o parecer salvo o melhor juízo. Cruz Machado, 27 de agosto de 2020, Suzana Leia Cornel, Procuradora Municipal. Informo que, devido à grande quantidade de anexos, os mesmos se encontram para análise e consulta junto ao site oficial deste Poder Legislativo, no ícone Projetos. Continuando, o projeto está em primeira discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. Repasso o projeto de lei para análise da assessoria jurídica e para as comissões competentes desta Casa de Leis, para análise e emissão de parecer. Nada mais a tratar, declaro encerrada a sessão e comunico a todos que, em virtude dos prazos definidos para o próximo pleito eleitoral, este Poder Legislativo Municipal estará tomando medidas em seu site oficial, bem como na transmissão das sessões, a fim de respeitar e atender o que dispõe a Justiça Eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral. Dessa forma, até que cessem os prazos, a palavra livre dos nobres pares não será disponibilizada. No mais, continuaremos a dar ampla publicidade e transparência de nossos atos no que condiz à coisa pública e todos os documentos pertinentes. A próxima sessão será exclusiva a votação da prestação de contas do Executivo Municipal Exercício Financeiro de 2018. Boa noite a todos.